tentando gravar aqui, mas o caos sonoro aqui nessa avenida, meu Deus. Santa paciência. Eu já coloco o filtro por causa do problema de iluminação. Aí, mas o barulho não tem como evitar, tá, gente? Me perdoe. Bom, é o seguinte, eu falei pra vocês que ia ter uma novidade aqui no ateliê de Jagannatha, tá? Vocês já sabem que tem assim, roupinhas, ornamentos, joias, peruquinhas que eu faço sob medida para as deidades do Brasil, para os devotos que têm deidade no Brasil. Só que uma coisa que eu percebi muito é que, bom, é uma historinha, vamos começar do começo. Eu fiz uma pesquisa, eu comecei no Jamastrami do ano passado, tá? Isso foi em agosto, por aí, que eu comecei a fazer essa pesquisa, tá? A minha intenção no começo realmente era só fazer roupinhas e ornamentos e tal. Mas aí eu fui percebendo que muita gente queria ter um altar em casa, mas não tinha condição, assim, de comprar uma deidade. Porque, além de ter poucos lugares que vendem aqui no Brasil, apesar de ter muitos devotos, né? Mas sai muito caro o valor. Por quê? Porque quando chega aqui na alfândega, né, no Brasil, quando traz um produto lá da Índia, a alfândega dá uma facada na gente. Então, mesmo que o produto lá, por exemplo, a minha deidade de Radha Krishna, elas são menores, elas têm menos de 15 centímetros, são deidades pequenas. Então, comprei no site direto da Índia, na época foi R$300. Mas quando chegou aqui, a alfândega, para liberar, me cobrou R$530. Então, as deidades pequenas saíram por mais de R$800. Então, infelizmente, o acesso aqui é muito pouco por causa disso. Até para vender, os devotos têm dificuldade porque sai muito alto o valor. Então, assim, não é que não vale e que eu não pagaria 1000 vezes para ter minha deidade. Jamais ia deixar de ter ela. Mas eu quero dizer o seguinte, que, tipo, se a gente fosse pagar o artesão, né? Porque lá na Índia, tudo é desvalorizado. Assim, o valor, o dinheiro lá não tem valor como aqui, é diferente. Então, se a gente fosse pagar o artesão para fazer, é uma coisa. Mas a gente, por exemplo, a minha deidade foram R$300. Chegou aqui, cobraram mais de 500, então cobraram praticamente quase o dobro do preço para liberar as deidades. Então, assim, seria mais justo pagar o artesão, né? Tudo bem, a alfândega tem o trabalho dela, tá, beleza, mas é muito caro. Então, como é que fica, né? As pessoas que estão com vontade querem ter o altar em casa, mas fica complicado para elas, até para os devotos que querem vender também é complicado. Então, enfim, para encurtar a história, né? Eu vi essa dificuldade, aí eu até procurei alguns sites que vendia deidades e tal, para fazer parceria, né, em relação à roupinha. Eu digo, não, vou procurar para os devotos, porque aí quando eles estiverem procurando, né, e tudo, eu já vou saber o site, né, que eu posso falar para eles e tal, mas mesmo assim, o valor é muito alto, né? E as pessoas meio que assim, vamos conversar e tal, e depois sumia. Eu fiz isso várias vezes, né? E sumia. Então, assim, geralmente são pessoas assim que elas trabalham comercialmente, né? Não são devotos e tal. Então, eu queria, né, deixar a minha lojinha completa, assim, porque até eu falei, aqui, né, que o meu sonho era ter, que nem na Índia, né, o pessoal lá, aquele modelo indiano, com as roupinhas, né, com as deidades e tal. Era essa a minha vontade, mas não tava dando certo. Aí eu olhei na Amazon se tinha uma forma de baratear para trazer, mas não teve jeito, tá? A gente não teve jeito. E aí, teve uma moça aqui, eu acho que ela não é devota, mas ela é simpatizante do movimento, que ela mandou uma mensagem para mim, né, quando eu fiz a tradução daquela série de Jagannatha que tem aqui na bio e tal. E ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, falando que o meu sonho ia se realizar, né? Que ele já estava realizado em algum lugar, só estava faltando acontecer. E ela falou de um jeito assim que me deu uma força, sabe? Porque eu não imaginava que ia ter como fazer isso.
Porque eu me sentia assim, eu achei que não ia dar pra fazer, mas ela falou com tanta força naquelas palavras que aquilo ali ficou na minha mente, sabe? Ficou na minha mente, assim, de um jeito que parecia que ia rezar mesmo. E aí eu comecei a pensar e lembrar que por que tinha que ser de idades de bronze? Que até algumas pessoas têm um pouco de restrição, né? Por serem de idades assim que vêm da Índia e tal. Por que tinha que ser de bronze, né? E aí eu me lembrei que eu tenho um dom que Krishna me deu, né? E há muito tempo eu já fazia estátuas, sabe? Só que assim, o material que eu fazia, ele não era... Ele dura aí uns 10, 15 anos, mas não era tão bom como agora a gente tem mais acesso. Então eu comecei a estudar como eu poderia fazer murros, modelando, que eu também sou escultora. Eu não faço escultura talhando madeira, assim, mas eu modelo, né? Eu consigo fazer modelando. Então eu me lembrei, né? Com a força que ela me deu nessas palavras, eu me lembrei, Krishna me deu um dom. Por que não fazer assim, né? E aí eu comecei a estudar na Índia e vi que eles faziam assim também, modelando. Não é através de forma, é modelando. Então, assim, eu vi, né, na Índia eles fazendo, alguns fazendo biscuit, outros faziam modelando, né, de argila e tal. Então, assim, eu fui estudando, né, as técnicas novas, né, que fica um material extremamente resistente, inclusive você pode dar banho nas idades. E aí eu pensei, cara, dá pra fazer e fica legal, sabe? Fica bonito. E são peças únicas, modeladas à mão, elas não são feitas na forma. Na Índia tem muitas até que são feitas à base de forma, né? Com o pó ali do mármore. Então elas não são talhadas, sabe? Elas são feitas à base de forma. Então elas são até um pouco frágeis, essas de mármore, né? Então, tem pessoas até que tem um pouco de restrição a ter uma deidade de bronze em casa, porque tem que ter cuidados maiores. E uma deidade, assim, mais simples, é até melhor para a pessoa ir desenvolvendo bhakti em casa. Então, eu acho, tava aí a solução. Então, eu fiz algumas peças, para ver, né, como é que o pessoal vai receber, se o pessoal vai gostar. Então, fiz deidades maiores, né? Porque a gente, geralmente, lá na Índia, a gente compra pequenininha, porque a gente paga na alfândega pelo peso. Então, assim, quanto maior a deidade, fica mais difícil de trazer. Por isso que só no templo você vê deidade maior. Mas eu fiz elas entre 20 e 30 centímetros, que é um tamanho bonzinho, né? Que fica bonito no altar. E outra coisa, elas já vão com roupinha, com peruquinha, já vai com joia. E aí, se você quiser outras roupinhas, aí você encomenda que eu faço, tá? Mas ela já vai toda prontinha, bonita, pra você colocar no altar. Então, eu fiz modelando, vou mostrar no YouTube o processo, né? Como é complicado, racha, e a gente restaura e tal. Mas, assim, foi um trabalho que eu fiquei muito feliz em fazer. E eu espero que vocês gostem do meu trabalho. Então, assim, eu coloquei todo o meu amor fazendo essas deidades. É uma coisa que eu amo fazer, assim, demais. Então, bom, eu fico muito feliz que Krishna me deu essa oportunidade, fazendo as coisas dar tudo errado, até eu ter essa coragem de voltar a fazer as estátuas. Então, Krishna sabe de tudo, ele é maravilhoso. E assim, lá nesse outro Instagram, eu vou sempre postar, especialmente as coisas do ateliê de Jagannatha, né? Tudo que eu fizer para o ateliê de Jagannatha. E aqui nesse, vou postar também sobre o ateliê, mas a gente vai colocar outras coisas. Vou voltar a legendar as séries, tá, gente? Que vocês amam. E também a gente vai falar, né, sobre o serviço devocional. Depois eu vou ver se eu trago uma amiga aqui pra gente falar sobre isso. E é isso. Espero que vocês gostem. Continuem acompanhando a gente. Haribo!